O Flash é um dos personagens mais icônicos e importantes da DC Comics. Sua criação em 1940 ajudou a estabelecer o gênero de super-heróis, e sua reformulação em 1956 revitalizou esse gênero e marcou o início da Era de Prata dos quadrinhos. Com sua super velocidade e carisma, o Flash se tornou um favorito dos fãs e um pilar do universo DC. Neste vídeo eu falarei um pouco sobre a história dos dois primeiros personagens que se chamaram Flash, e como suas histórias introduziram o conceito de multiverso e múltiplas realidades nas histórias em quadrinhos. Mas antes, você me ajuda deixando o seu like e sua inscrição. Se gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos também. Muito obrigado! O Flash teve sua versão original criada na Era de Ouro, período de enorme popularidade dos super-heróis. Jay Garrick foi criado pelo escritor Gardner Fox e o desenhista Harry Lampert, e apareceu pela primeira vez na revista Flash Comics, de janeiro de 1940. Jay Garrick era estudante da Universidade de Keystone City e trabalhava como assistente no laboratório de biologia da universidade. Certo dia, enquanto tentava concluir um projeto no laboratório, Jay acidentalmente derrubou um frasco contendo um líquido misterioso conhecido como água pesada. Os vapores liberados pelo líquido fizeram com que Jay desmaiasse e ficasse exposto aos seus efeitos por horas antes de ser levado ao hospital. Logo após se recuperar, Jay descobriu que os vapores haviam ativado seu metagene latente, concedendo-lhe a habilidade de correr na velocidade da luz. Jay decidiu então usar os seus poderes no combate ao crime, se tornando o primeiro Flash. Com o tempo, Jay se juntou à Sociedade da Justiça da América, o primeiro grupo de super-heróis dos quadrinhos, e se casou com Joan Williams. Jay Garrick foi um personagem bastante popular durante os anos 40, tanto que chegou a ser o protagonista de 3 revistas nos Estados Unidos. Ele é reconhecido como o primeiro velocista super-humano dos quadrinhos. Aqui no Brasil ele é chamado de Joel Ciclone. No entanto, com a diminuição da popularidade dos super-heróis após o fim da Segunda Guerra Mundial, diversas revistas em quadrinhos foram canceladas. A última edição de Flash Comics foi a 104, de fevereiro de 1949. Mas eis que em 1956, a DC resolveu revitalizar seus antigos heróis, dando-lhes uma nova roupagem. O primeiro dessa lista de revitalizações foi o Flash, quando o editor-chefe da DC, Julius Schwartz, o escritor Robert Kanigher e os artistas Carmine Infantino e Joe Kubert criaram uma versão atualizada do personagem. Barry Allen apareceu pela primeira vez na edição número 4 da revista Showcase, de outubro de 1956. Em uma noite chuvosa, o policial forense Barry Allen está em seu laboratório lendo histórias sobre o Flash Jay Garrick enquanto se imagina sendo um velocista. Depois, ao organizar a prateleira de produtos químicos do laboratório, um acelerador de partículas explode e ele é atingido por um raio que também faz com que os produtos químicos caiam sobre ele. Apesar de ter sido atingido pelo raio e pelos produtos químicos, Barry não sofre nenhum ferimento. Mas logo após o ocorrido, uma série de acontecimentos faz ele perceber que o acidente deu a ele os poderes de Jay Garrick, o personagem da revista que ele estava lendo. Barry decide então combater o crime se tornando o Flash, e desenvolve um uniforme que surge de um anel, usando a tecnologia semelhante à de um bote inflável. O surgimento de Barry reaqueceu o interesse do público pelo gênero de super-heróis, e as vendas de revistas em quadrinhos voltaram a crescer. O sucesso desse novo Flash marcou o retorno dos super-heróis e o início do que é conhecido pelos fãs e historiadores como a Era de Prata dos quadrinhos. Mas lembra que Barry acreditava que Jay era apenas um personagem de histórias em quadrinhos? Pois bem, em setembro de 1961, na história Flash de Dois Mundos, publicada na edição 123 da revista Flash, o escritor Gardner Fox e os artistas Carmine Infantino e Joe Giella revelaram que Jay e Barry existiam em mundos paralelos e que seus poderes lhes permitiam cruzar a fronteira dimensional entre esses mundos. Flash of Two Worlds, ou Flash de Dois Mundos, foi o primeiro crossover em que o personagem da Era de Ouro conhece um personagem da Era de Prata. A partir dali, os dois personagens se tornaram bons amigos. Aliás, o encontro entre os dois Flashes foi algo bastante pedido pelos leitores da época que liam as histórias de Barry Allen, sem esquecer as aventuras de Jay Garrick.
Essa edição de Flash é histórica, sendo considerada uma das mais importantes histórias em quadrinhos de todos os tempos, pois ela é o ponto de partida para o conceito de multiverso DC, que, baseado numa interpretação da mecânica quântica, propõe a existência de vários universos paralelos. A partir dessa história, ficou estabelecido que os personagens e histórias criadas durante o período conhecido como a Era de Ouro dos Quadrinhos, que começou em 1938 com a criação do Superman e foi até 1956, pertenceriam a um universo paralelo, onde estaria localizada agora a chamada Terra 2, um universo distinto daquele em que ocorriam as histórias dos personagens reformulados pela editora. Ou seja, a Terra 2 seria dos personagens da Era de Ouro, ou personagens mais velhos da DC. A Terra 1 seria dos personagens da Era de Prata, os modernizados pela editora. Curioso é que aqui no Brasil, lá nos anos 70 e 80, a editora Abril se referia à Terra 1 como Terra Ativa e a Terra 2 como Terra Paralela. O porquê disso eu realmente não sei, mas se você souber, comenta aí. Posteriormente foram produzidos crossovers entre essas gerações de super-heróis, com os encontros anuais entre a velha Sociedade da Justiça e a nova Liga da Justiça. Com o tempo, o conceito de multiverso DC, surgido em Flash 123, foi expandido com os roteiristas criando outros universos paralelos como alternativas de cenários para o desenvolvimento de seus enredos e para abrigar personagens adquiridos pela DC de outras editoras, como Shazam, que era da editora Fawcett Comics, Homem Borracha, da Quality Comics, e o Besouro Azul e Pacificador, que eram da Charlton Comics. Ou seja, um universo novo para cada personagem. O multiverso serviu bem por um bom tempo, mas a maneira em que o conceito foi sendo trabalhado atrapalhou gradativamente o bom entendimento da cronologia dos personagens pelos leitores, o que fez com que na década de 1980 a DC resolvesse arrumar a casa com a crise nas Infinitas Terras. Mas esse é assunto para outro dia, pois entrar em detalhes sobre a crise agora fugiria do assunto do vídeo, além de deixar ele muito longo. E embora a crise resolvesse os problemas cronológicos da DC, desfazendo o multiverso e alinhando todos os personagens da editora em apenas um universo coeso, a arrumação levou pouco tempo. Passaram-se apenas alguns anos para que o multiverso voltasse, mas dessa vez um pouco mais arrumadinho que antes da crise, o que fez com que ele fosse melhor aceito pelos leitores. E hoje o multiverso é um conceito utilizado também pela Marvel, principalmente em seus filmes. O conceito de multiverso serviu também para colocar personagens em situações incomuns à sua cronologia estabelecida, colocando-os no que é chamado de realidade alternativa. Daí vieram histórias como Entre a Foice e o Martelo, que mostram Superman criado na extinta União Soviética, e Gotham by Gaslight, que mostra o Batman enfrentando Jack, o Estripador, na Gotham de 1889. Realidade alternativa é uma ideia que sempre foi também muito utilizada pela Marvel, principalmente nos contos do Vigia e nas histórias dos X-Men. E tudo teve início nessa revista aqui. Gostou do vídeo? Então não deixe de compartilhá-los com seus amigos. Até o próximo!